Há questões envolvendo o processo de genealogia e pesquisa genealógica, como nacionalidade, cidadania, reconhecimento, quem tem direito, quem não tem direito, processos iuris sanguinis, iuris solis e vários outros aspectos. E no Brasil não deixa de ser diferente. Todos esses elementos interessam aos brasileiros, sejam a questão da cidadania e nacionalidade brasileira, seja com relação aos brasileiros terem direito a demais cidadanias, múltipla cidadania, dupla cidadania e atrás do reconhecimento de cidadania europeia. No vídeo de hoje especificamente vou falar um pouco da peculiaridade com relação à nacionalidade brasileira, que muitos atribuem o fato de ser iuris solis, mas outros consideram um processo híbrido que envolve tanto iuris solis como iuris sanguinis. Então fique aí para entender um pouco melhor isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Garcia do blog, vlog, Genealogia, Cidadania, Genealogia Informal. Minhas redes sociais estão na descrição e, como eu já falei na introdução, vamos falar um pouco sobre a nacionalidade brasileira. Então eu vou dar uma rápida explicação, primeiro um pouco mais técnica, e vou tomar a liberdade de ler um pouco para vocês. É o seguinte: a nacionalidade brasileira é a matéria constitucional do direito brasileiro, sendo regulada pelo artigo 12 da Constituição Federal. E no Brasil ocorre algo comum com a maior parte dos países latino-americanos, que estabelecem as normas referentes à sua nacionalidade já na própria Constituição. E, em geral, isso não ocorre com os países europeus, que possuem um conjunto de normas separados, específicos, para regulamentar este processo de naturalização e cidadania. E desde a primeira Carta Magna Brasileira, Constituição Política do Império, em 1824, o tema da nacionalidade é tratado diretamente na Constituição, como eu mencionei agora. E aqui começam um pouco já as informações sobre por que alguns consideram que a nacionalidade brasileira é híbrida. Falar um pouco de iuris solis e iuris sanguinis. Se vocês não sabem do que se trata, esse vídeo na verdade é uma sequência de outros vídeos falando questão de múltiplas cidadanias, e tá em algum lugar aqui o link para o vídeo que eu já falei explicando basicamente a diferença entre o iuris solis e o iuris sanguinis. Mas vamos lá. Então, o conceito iuris solis, ele vem sendo tratado desde o início da Constituição brasileira, desde que existiu a atribuição da nacionalidade, que basicamente é para aqueles que nasceram em território brasileiro. No entanto, este conceito não é único, já que o conceito de iuris solis também é utilizado em alguns parâmetros, sendo também previsto na Constituição. E se prevê para não ignorar o fato de crianças, filho de pai ou mãe, ou ambos brasileiros, que nascem fora do território nacional. Então, a Constituição Federal atribui a nacionalidade brasileira para as seguintes situações: a todos os nascidos dentro do território brasileiro, mesmo que for de pais estrangeiros. A exceção é se esses estiverem a serviço do seu país, como embaixadores, por exemplo, e situações parecidas. Outro caso é os nascidos em território estrangeiros que possuam pai ou mãe, ou os dois, brasileiros, e que estes estejam a serviço do país, ou seja, a República Federativa do Brasil. Também aos nascidos em território estrangeiro que tenha, novamente, pai, mãe ou os dois brasileiros e que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou que venham morar no país e optem, após atingirem a maioridade, pela nacionalidade brasileira. E esses últimos dois casos é o que está mais em desencontro com o princípio do iuris solis, pois na prática acaba dando a naturalização para indivíduos que não nasceram no território brasileiro, tendo pai ou mãe
brasileiro, nasceu em território estrangeiro, foi registrado em órgão brasileiro, ou veio nascer no Brasil, ou veio a residir no Brasil. E aí eu até vou usar aqui a colinha, que é o chamado binômio ou residência por opção. E essa opção pela nacionalidade brasileira deve ser feita diante do juiz federal pelos artigos 12 e 109, 12I e 109X da Constituição e ratificação pela jurisprudência. Agora, a questão da nacionalidade derivada, ou seja, a atribuição da nacionalidade da naturalização brasileira para um estrangeiro residente no país, ela está no artigo 12 da Constituição, o qual a regulamenta. Se esse estrangeiro estiver residente no país há mais de 15 anos, independente do local onde ele vive, ele tem direito a essa naturalização. E ele só será considerado de fato cidadão brasileiro, obviamente, após passar por todas as etapas de um processo até lhe ser concedida esse título. Para conseguir isso, basicamente ele precisa ser considerado alguém com capacidade civil, devido à legislação brasileira, estar registrado permanentemente no Brasil, ou seja, de fato estar vivendo no Brasil, ler e escrever na língua portuguesa, estar exercendo uma profissão ou ter rendimentos, bens o suficientes para manutenção da sua estadia, da sua vida e de sua família, e ter também, basicamente, bons antecedentes criminais. Ou melhor dizendo, não ter antecedentes criminais. Há um caso mais específico quando são estrangeiros que são naturais de países da língua portuguesa. Inclusive os próprios portugueses que residem no Brasil têm algumas normas específicas conhecidas como Estatuto dos Portugueses. Agora, existem alguns direitos que são privativos ao brasileiro nato, ou seja, aquele que é brasileiro de fato, que não se naturalizou, que é considerado brasileiro nativo, que aí seria se tornar presidente ou vice-presidente da República, presidente da Câmara ou do Senado, um ministro do Supremo, ter carreira diplomática, ser oficial das Forças Armadas, ministro do Conselho e Defesa, os 6 cargos no membro de Conselho da República. E aí outro ponto pertinente nesse tema é o Estatuto da Igualdade, que nada mais é do que conceder a brasileiros que moram em Portugal e portugueses que moram no Brasil direitos similares aos natos, aos portugueses aqui, direitos similares aos brasileiros natos, e o mesmo acontece lá em Portugal. Então aqui o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição outorga aos portugueses com residência permanente no Brasil e os brasileiros com residência em Portugal os direitos inerentes aos brasileiros, excluídas as prerrogativas constitucionais de brasileiro nato. Ou seja, eles têm quase os mesmos direitos, tirando algumas prerrogativas que eu vou falar daqui a pouco. Então, os requisitos para essa concessão de igualdade é a residência permanente, a maioridade civil e a formulação do pedido no Ministério da Justiça. Os portugueses podem requisitar os direitos políticos analógicos aos brasileiros, e aí nesse caso tem que ter pelo menos 5 anos de residência fixa no Brasil. Nesse caso também é usado o termo para a cidadania primária e a cidadania secundária, que nada mais é a primária sendo a originária no termo natos, então seriam os brasileiros natos, e o que seria secundária seria a naturalização, ou seja, proveniente daqueles que não são brasileiros natos. E aí a Constituição brasileira também prevê a hipótese de se haver múltiplas cidadanias, que é quando ocorre o reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, e aí são casos, como se prevê o reconhecimento da cidadania italiana, reconhecimento da cidadania portuguesa e outras.
e quando há a imposição da nacionalidade pela norma estrangeira de quem está residindo em outro país. Então, trocando em miúdos, o Brasil prevê que um cidadão brasileiro tenha dupla ou múltiplas nacionalidades quando há o nascimento em território estrangeiro, e aí também ele vai adquirir o reconhecimento da cidadania brasileira ou ser considerado um cidadão brasileiro pelos motivos apresentados anteriormente no vídeo, ter ascendência de um outro país, como já falei, ascendência portuguesa, ascendência italiana e outras, ou a naturalização por imposição da norma estrangeira. Então eu sou brasileiro, estou vivendo há muito tempo em um país e esse país me possibilita o direito de me naturalizar como cidadão deste local, né? Então basicamente é isso, espero que tenham gostado. Também tem um outro assunto ligado ao tema, que é a perda da nacionalidade brasileira, mas para não ficar muito longo eu prefiro aí deixar para um outro vídeo. Então não sei se é exatamente o próximo vídeo, mas entre os próximos vídeos terá aí falando da perda da nacionalidade brasileira. Então é isso, valeu. Se você se interessa pelo tema, se inscreva no canal. Valeu!